Olá, eu sou Richard Jones, professor de inglês aqui na Escola de Línguas Millennium, nosso Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Então, nós temos uma abordagem para aprender uma língua bem inédito, inovador, na verdade. Eu quero mostrar algumas ideias para você de como a gente trabalha para vocês de ficar animado de estudar conosco, né? Se você está estudando já, muito bom, você sabe os benefícios, né? Se você nunca estudava conosco em nossos 9 línguas, você vai encontrar agora, eu espero, uma abordagem diferente de aprender línguas. Sabe, quando eu cheguei aqui no Brasil, 24 anos atrás, eu tinha muitas dificuldades com português até agora. Mas lá, 24 anos atrás, foi muito difícil. Eu demorei muito. E só por causa dessa metodologia, eu consegui quebrar esse bloqueio. Então, eu quero mostrar algumas dicas para você hoje, ok? O primeiro, quero começar com essa pergunta, né? Algumas dessas situações causam medo, cometer erros. Muitas pessoas falam, eu não quero errar, não quero notar os erros. A gente fica bloqueada por causa disso. Falar na frente dos outros, falar em público, falar numa reunião, falar com a diretoria da sua empresa, coisas assim. Ou de falar com uma equipe internacional dentro de uma Google Meet ou Zoom, alguma coisa, né? Fazer ou receber uma crítica, isso causa muito estresse nas pessoas, né? Encontrar uma pessoa importante, pode ser uma pessoa da celebridade mesmo, ou uma pessoa da empresa de mais carga que você, né? Entrevista de emprego, muitas pessoas ficam bloqueadas com isso. Novas responsabilidades no trabalho, alguma outra. Você nota medo nessas situações? Receio, uma resistência, uma timidez, uma vergonha nessas situações, né? Mas estas situações trarão desenvolvimento em sua vida? Você vai notar um desenvolvimento em qualquer essas situações? Com certeza, né? Se você enfrenta e lida e consegue fazer, você vai notar um desenvolvimento enorme, né? Então, desenvolvimento em sua vida está dentro dessas situações. Então, por que você acha que temos medo de coisas que poderiam nos ajudar? Nota. Quando eu vou aqui para Shopping Eldorado, para almoço às vezes, eu noto muitas pessoas indo para almoçar lá. E você sabe, um brasileiro não come sozinho, né? Sempre tem 2 ou 3 ou 10 pessoas e todo mundo falando ao mesmo tempo. É uma coisa muito impressionante. Uma liberdade de falar, brincando, rindo, sabe, brincando com um cara outro, né? 10 pessoas falando ao mesmo tempo, não tem nenhum medo. Mas se você fala para eles, se eles têm medo de falar em público, ou fazer uma entrevista para trabalho em inglês, 95% vão dizer sim, né? Então não é um medo de falar, é um medo de falar dentro de situações importantes. Por que a gente tem esse medo? Por coisas que podem nos ajudar, pode desenvolver nossas carreiras, nossas vidas. Porque a gente sofre uma questão de inversão. Essa é uma coisa desenvolvida por o orientador de nossas escolas, Dr. Norberto Keppe. A gente usa a metodologia direto dentro da aula. Então, ele falou aqui, eu tenho esse gráfico em inglês, né? Para vocês praticar um pouco. Sickness and health, doença e saúde. A gente vê, quando a gente usa os olhos, a gente está olhando outra pessoa, a gente vê cabeça para baixo. Mas, por causa do processo de visto,
dentro do nosso cérebro, a gente desinverte e olha na coisa certa. Então, esse processo de inversão acontece fisicamente, está corrigido por nosso processo de visto, mas a gente faz isso com coisas emocionais também, faz essa inversão, vendo uma coisa boa como uma coisa ruim, ou difícil, ou problemático. Então a gente vê invertido, mas não faz essa desinversão. É isso que a gente ajuda você a fazer dentro das aulas, de desinverter essas ideias sobre situações importantes, até na falar uma língua. Dr. Kepi fala aqui, eu tenho o texto em inglês para vocês de ler juntos, se você quer. O bem sempre é difícil de ser aceito. Acostumamos-nos a pensar que desejamos o bem, porque seria uma conduta racional. No entanto, agimos basicamente pelas emoções, que se fundamentam no sentimento de inveja, que é invertido. Então, a gente tem essa tendência de ver coisas bonitas como difíceis. Então, a gente evite, muitas vezes, coisas boas para nós, uma inversão. Imagina, tratando isso dentro de uma sala de aula, você vai liberar seus talentos, suas capacidades, sua energia, seu entusiasmo, tudo vai ser libertado durante um processo de aprendizagem de uma língua. Então, tem tantos benefícios secundários, vamos dizer, que vocês vão notar, até na sua saúde, seus relacionamentos, suas habilidades de lidar com conflitos no trabalho, tudo isso vai ser melhorado por causa da aprendizagem que você tem na nossa escola. Né? Por exemplo, um case study, né? Um aluno, um jovem, né? Uma sessão de análise, psicanálise, LM, um adolescente, disse que não estudava porque preferia jogar futebol, que era muito mais prazeroso. Isso está universal, né? Acontece em todo lugar. Eu mesmo falou a mesma coisa quando eu era jovem, né? Mas Dr. Kepi disse, se você não estudar, o que vai acontecer? E esse LM pensando, disse, vou estragar minha inteligência. Então, o que Dr. Kepi fala em cima disso? Então, o principal motivo pelo qual você despreza os estudos é justamente para corromper sua inteligência. Isso não é algo consciente, mas uma escolha inconsciente que você fez sem perceber. É isso que a gente faz. A gente tem atitudes contra o nosso desenvolvimento que a gente não nota. A gente pensa é por causa de timidez, ou trauma, ou falta de talento, ou falta de capacidade, a falta de capacidade. A gente tem essas desculpas. Mas o que a gente vai ajudar você a ver que tem uma intenção atrás disso, uma inversão que você não nota. E notando isso, você pode tratar esses problemas que você nunca tratava no passado. Então, o que acontece? A pessoa chega na aula totalmente medroso de falar e, tratando com nossa metodologia terapêutica, ela vai soltar. E, de repente, ela vai notar que ele está falando sem essa vergonha do passado. Vai notar dificuldades. Obviamente, esse não passa tão rápido. Mas a pessoa vai notar desejo de falar, uma vontade de falar maior, tratando esse problema. É bacana, né? Mais uma case study, né? Uma fumante. Eu fumo porque sou viciado em nicotina. Analista. Mas quando você fuma? Cliente, quando eu estou estressado. Isso me ajudar a me acalmar. Fumando eu calmo, né? Então, analista, fumar é uma coisa boa? Sei que deveria parar, mas descobri que o cigarro
me ajuda até na digestão. Nota, essa é uma coisa, não é racional, não vem do raciocínio. Essa é uma coisa emocional. A pessoa tem uma ideia interna, emocional, que a fumar é uma coisa boa. Mesmo sabendo intelectualmente é uma coisa ruim, lá embaixo sente como coisa boa. Falando, a analista falou, então, a principal razão pela qual você não para de fumar é porque você acha que há vantagens quando acende um cigarro. Conscientemente você sabe que deve parar, mas por dentro há essa inversão. Você vê algo ruim para você como sendo bom e vantajoso. Esse está muito profundo, né? E não é uma questão que a gente vai resolver nessa meia hora que eu estou com você hoje. Mas se você consegue perceber alguma coisa de inversão você tem contra o desenvolvimento, contra a ação, se você nota alguma coisa, isso vai ajudar você a pegar esse primeiro passo para estudar, para desenvolver na outra área, né? Mesmo com esses receios que você vai sentir, esse desejo vai ser maior. Esse vai ajudar você a superar esse bloqueio. E essa é uma coisa atrás do porquê alguns aprendem mais rápido que os outros. Simplesmente não por causa do talento, não por causa do melhor infância, não por causa de oportunidades maior, mas por causa ela tem um desejo maior do que medo, né? Uma vontade maior. E tratando essas inversões, você vai aumentar esse desejo de falar, né? Você vai superar o medo. Você vai para frente mais rápido. Isso é bacana, né? Essa é uma vantagem enorme que a gente nota ensinando milhares de pessoas para muitos anos aqui na Millennium. Então, Dr. Cláudia Pacheco, a diretora das nossas faculdades trilógicas, tem uma observação muito sábia aqui. Dessa forma, notou que o indivíduo agressivo agrediu os outros, pois pensa que a agressão é o melhor meio de conseguir o que quer. O mesmo acontece com desonestidade, desonesto, preguiçoso, erotomaníaco, drogado, alcoólatra, que acreditam ser a vida alienada mais prazeroso e que lhe trará mais vantagens. Então, de alguma maneira, se você está notando esse medo de soltar, de vai para frente, atrás disso você vai ter uma coisa inconscientizada, notada um benefício de ficar calado. Né? Um benefício lá, inconscientemente. E se a gente trata isso, você vai notar muito mais energia para cima em sua vida. Então, vamos aprofundar um pouco mais. Falar numa segunda língua. Então, se eu falo, o que vou perceber? Eu vou perceber muita coisa. Eu vou perceber que eu tenho coisa boa para falar, saiu bem, todo mundo gostou, mas ao mesmo tempo eu vou notar, esse foi tão fácil, eu não falei como eu quis, não? Eu planejei uma coisa e não saiu exatamente assim. Tem muitas pessoas aqui na sala me julgando. Eu vou notar muitas coisas, especialmente as dificuldades, os problemas. Quando eu estava aprendendo português, né? Eu tenho essa ideia que eu preciso aprender a língua antes de falar. Porque o processo de falar, de aprender, é inconfortável, não? Você nota muitos erros. A gente vamos. Esse tipo de erro, né? A gente vai notar. Então, as dificuldades são muito aparentes quando a gente entra na ação. Eu falo, vou perceber. Então, eu estou inconfortável com essas dificuldades, então eu disse, eu não estou pronto ainda.
Ou eu preciso estudar mais. Eu preciso memorizar vocabulário mais. Eu preciso ter muito mais experiência antes. Mas como eu vou desenvolver experiência se eu não entro na ação? Então, nota, é uma coisa lógica. Precisa entrar na ação para lidar com esses problemas. Mas lá profundo, eu sinto uma vergonha. Então, vai ter um bloqueio. Não é uma coisa lógica, é uma coisa emocional dentro. Minhas dificuldades eu vou notar. Coisas boas também, mas principalmente as dificuldades. Outra pergunta. Se eu percebo as dificuldades, isso vai me ajudar a desenvolver? Óbvio, né? Óbvio, eu vou desenvolver notando as dificuldades, tratando as dificuldades. Então, por que não falo? Porque não quero perceber minhas dificuldades. Isso está óbvio, né? Mas atrás disso tem uma coisa mais profunda. Então, logo, no fundo, não quero me desenvolver. Eu tenho uma resistência. Mas eu não noto essa resistência em mim. Eu coloco isso na língua, na situação, no chefe, nos outros, nos clientes difíceis, os colegas que não querem colaborar. Eu vou colocar essa resistência nos outros, não vendo isso em mim. Não, olha o que vai acontecer. Se eu noto que, isso não é uma questão do português. É uma questão minha. Eu estou com resistência. Essa faz toda a diferença. Eu posso tirar essa pressão, essa exigência na língua e nota, é uma resistência em mim. Então, eu preciso lidar com isso. Vamos falar. Então, a resistência ocorre presta atenção nisso, isso é muito profundo. A resistência ocorre em proporção direta à felicidade que a atividade resistida trará. Então, se eu falo em público, eu vou ter muita felicidade. Se eu consigo falar em português, eu vou ficar muito contente. Então, essa felicidade está resistido. Se eu vou ter muita felicidade falando, eu vou ter mais resistência. Porque a resistência ocorre em proporção direta à felicidade que vai ser trazida por essa atividade. Uau! Então, essa coisa de resistência não é uma coisinha, né? Precisa ser tratado com muito afeto dentro da sala de aula. Se a gente consegue lidar com essa questão da resistência, você vai notar um desenvolvimento enorme. Como você está tirando um peso muito pesado dos seus ombros. Vai ser uma coisa muito impressionante. Então, this is what we do. É isso que a gente faz. Ajudar você a trabalhar com suas dificuldades aprendendo uma língua. Coisas por dentro, né? Não coisa da língua. A gente ensina a língua, mas o problema não está lá. O problema está vem antes da língua, né? Então, o nosso método terapêutico trilógico de Norberto Keppe, Dr. Norberto Keppe, psicanalista, cientista social brasileiro. Eu estou aqui por causa do trabalho dele. Se você desbloqueia e aprende a língua de maneira tranquila, mais fácil e mais rápida. Isso vai acontecer em nossas aulas, né? Ao mesmo tempo, você aprende a se autoconhecer, superar seus pontos fracos, realizar mais e se acalmar. As consequências são óbvias. Melhora na saúde, nos relacionamentos, nos estudos em geral, aumento da produtividade, mais sucesso do trabalho e posso dizer até aumento da capacidade intelectual e cultural também. Além disso, enquanto estuda línguas, você desenvolve sobremaneira sua cultura,
tendo acesso a trabalhos científicos, filosóficos, teológicos e artísticos dos grandes gênios da humanidade. A gente usa essas sabedorias dentro das nossas aulas. Então, você tem uma aula muito rica. Não uma coisa só sobre the book is on the table, né? Como pedir uma hambúrguer do restaurante, não? Coisas de muito alto nível. Então, você está desenvolvendo em sua pessoa, em sua cultura, sua inteligência, sua capacidade, até sua espiritualidade. Tudo isso é um benefício da nossa metodologia. Bacana, né? This is what we do. Help you solve your difficulties learning a language. Ajuda você a resolver suas dificuldades a aprender uma língua. Então, como lidar com os bloqueios? Com muito amor. A gente usa muito afeto em nossas aulas, né? A gente tem muito afeto. Porque todo mundo passou por isso em nossa escola. Todos nós falamos outras línguas. Precisa passar por isso na aprendizagem de uma língua, né? Nada é conhecido se não for amado. Não é? Se você nota isso, se você ama alguma coisa, você aprende, né? Então, a gente trabalha muito com essa coisa de afeto, arte, cultura, beleza, aumentando a autoconfiança. Na realidade, a gente não aumenta, a gente ajuda você a encontrar esse verdadeira autoestima que você tem, né? Que todo mundo tem, uma coisa inata em nós. Então, a gente está tirando os bloqueios do nosso autoconhecimento, autoconfiança natural que a gente tem. É muito bacana. Curso de inglês, espanhol, italiano, francês, alemão, finlandês, sueco, chinês e português para estrangeiros, como eu, português para gringos, né? E nosso curso pós-graduação em inglês do Conflict Management, gerenciamento dos conflitos, né? Então, nosso número lá, nosso website, vai lá, você pode encontrar todas as informações que você conhece. E eu quero convidar você para um masterclass, Dealing with Blocks in Speaking English. A gente vai tratar isso mais profundo, uma aula de 1 hora. 1º de outubro, 19h30. Ok? Você vai encontrar tudo isso na nossa landing page lá, né? E eu estou convidando você, mesmo que você não pode atender presencial, online, né? 1º de outubro, deixa seu nome, né? Você vai ter uma ligação ou entrada para assistir a aula depois, né? E você vai ficar no lista para isso, para receber o link, né? Então, mesmo que você não pode assistir, 1º de outubro, 19h30 até 20h30, comigo, a gente vai tratar essa questão online com vocês, como lidar com bloqueios de falar inglês, ok? Landing page está lá, faz um notinho disso, estou deixando isso lá por você de ter, e com certeza você vai registrar, você vai gostar. E se você não pode assistir no momento, né, no horário certo, vai ser disponível para vocês depois, ok? Masterclass, lidar com bloqueios, falar inglês. Eu estou muito animado de falar com vocês, de mostrar como a gente trabalha dentro de uma sala de aula real, ok? Vai ser nossa coisa. Então, muito obrigado. Espero que estava útil para você. Esse convite, esse website, landing page, vai ser dentro do descrição desse podcast, desse programa, desse aula, ok? Vai ter uma descrição lá, você pode entrar, registrar junto comigo, ok? Eu estou esperando você na aula para falar mais sobre esse assunto. Muito obrigado, até a próxima vez. Tchau, tchau. As faculdades trilógicas
Kepp Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos levam o nome Trilógicas porque nós trabalhamos com o trino: teologia, filosofia e ciência, com sentimento, pensamento e ação. E essa nova escola de pensamento foi criada pelo psicanalista Norberto Kepp e é muito inovadora porque nós estudamos em todos os nossos cursos a ciência mais importante para a humanidade no momento, a psico e a sociopatologia, no que a doença individual e a doença social estão impedindo que o ser humano realize a felicidade, a sanidade, o progresso na nossa humanidade, no nosso planeta. Então, seja você também um aluno que vai ser um agente de transformação psicossocial na nossa Terra. Welcome to the course. Oi, eu só queria dizer bem-vindos às faculdades trilógicas. Bienvenue à la faculté trilogique. Eu espero que você se inspire com nossos cursos, que utilizam o método psicolinguístico terapêutico de Norberto Kepp. O estudo da mais nova ciência da energética aplicada à tecnologia de motores ressonantes Kepp Motor, mundialmente premiada. O trabalho com o interior psíquico do ser humano, estimulando a farmácia interior. A ciência transdisciplinar de Kepp no tratamento das patologias psíquicas, individuais e sociais. Os benefícios das artes para o desenvolvimento pessoal e profissional. A verdadeira espiritualidade à luz da trilogia analítica, unindo filosofia, teologia e ciência. Soluções para a crise energética e a preservação da Terra. O estudo aprofundado da patologia da sociedade, da economia e das leis.